Olá, bom dia. Eu saúdo a todos os irmãos e amigos com a paz do Senhor Jesus Cristo nesse dia de hoje. Eu quero trazer boa notícia da parte de Deus para cada um de vocês. Eu sou o pastor Reginaldo Santos, aqui da Assembleia de Deus no Som e Poder, aqui em São João dos Padres. Eu quero fazer uma oração por você e pela sua família, para que você tenha um dia abençoado, um dia produtivo, na presença de Deus. Oramos. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado e querido que estás nos céus, derrama da tua graça, do teu Espírito Santo sobre a vida do meu irmão e da minha irmã, derramando graça, Senhor Jesus. Eu oro repreendendo todas as forças malignas, as forças diabólicas, as forças do inferno contra as nossas vidas, contra as famílias. Eu oro sobre os irmãos da igreja, os obreiros da casa do Senhor, meu Pai. Frutifica, abençoa, derrama graça e enche do teu Espírito Santo, que esta igreja, essa obra venha crescer cada dia mais para a glória de Deus, e abençoa aqueles que vão ouvir essa mensagem, essa palavra. Nesta oportunidade eu estou orando pela sua família, repreendendo todas as forças malignas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e amém. E graças a Deus. Amém? Louvado seja Deus. Meus queridos e amados irmãos, eu trago uma palavra da parte do Senhor, que esta palavra se encontra no livro de Gênesis, do capítulo de número 7, o versículo de número 17. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E o versículo 17 vai nos dizer assim, Gênesis capítulo de número 7, versículo de número 17, que diz assim a santa palavra de Deus. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. E as águas prevaleceram exclusivamente sobre a terra, e todos os altos montes que haviam debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Meus amados e queridos irmãos, ouvintes da palavra de Deus, Noé pregou, alguns historiadores demarcam, apontam, chegaram a uma conclusão depois de muitos estudos bíblicos e também depois de muitas historiadores, arqueologias, estudo científico, a respeito da vida de Noé. E muitos afirmam categoricamente que Noé tenha pregado 100 anos, outros falam em 120, né? Mas muitos apontam 100 anos que Noé pregou o evangelho. Eu não tenho esta certeza absoluta. A Bíblia não fala desses 100 anos que Noé pregou. Mas Noé ali pregou a palavra de Deus, Deus falou com ele, para que ele construísse uma arca, e ali colocasse a sua família e aqueles que quisessem entrar na arca. E uma certeza, meus queridos e amados irmãos, nós temos é que Deus cumpriu esta profecia, esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus trouxe o dilúvio, fazendo chover 40 dias e 40 noites,
na face da terra. Muitos entenderam, compreenderam que Noé não estava fora de si, que Noé delirava, não tinha a plena convicção do que falava, ou uma base de apoio no que ele falava. Mas Noé tinha uma base de apoio. A base de apoio de Noé era Deus. Era o Senhor dos exércitos, Criador dos céus e da terra. Naquela época ali somente brotava o molhado de baixo, que a gente chama de sereno, né? A Bíblia trata com outro nome, parecido também, semelhante. E o molhado vinha de baixo, não havia chuva naquela época. Mas mesmo assim Deus falou que ia inundar a terra, que ia destruir a terra e os viventes que nela viviam. Noé prepara um casal de cada animal e coloca na arca. A nação daquela época não se deram conta de que Deus ia acabar com aquele mundo. O crime, a violência chegou diante de Deus. Chegou nas narinas de Deus. O pecado cheirou mal às narinas de Deus. E Deus não suportou mais. E Deus tem um pacto com Noé. Noé é pregoeiro da justiça. A Bíblia diz que Noé andava com Deus. Certamente nós sabemos e compreendemos pela a sua palavra, a palavra de Deus, que Noé andava com Deus. Noé era amigo de Deus. Senão Deus não teria se revelado, não teria mandado Noé fazer aquela arca. Por Noé andar com Deus, por Noé ter uma grande intimidade com Deus, Noé era para ter ganhado para o Senhor aquela nação inteira e completa. Todos eram para terem sido salvos. Mas não foi isso que aconteceu. Noé ali, ele suplicava, clamava, dizia o que Deus lhe passava para aquela nação, para aquele povo da época, mas eles não deram ouvidos. Ouvidos eles tinham, ouvidos para escutar até mais de que as pessoas desta geração que vivemos na nossa contemporaneidade. Eles escutavam perfeitamente o que Noé pregava, o que Noé dizia. Só que eles não deram ouvido. O que é escutar e o que é dar ouvido? Dar ouvidos é praticar a palavra de Deus. Dar ouvidos é ir de caminho contrário e retornar para o caminho da justiça, para o caminho da salvação. E ali eles não deram ouvido. Continuando aqui, meus amados, a leitura bíblica da palavra de Deus. Versículo de número 22. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, e de feras, e de todo o réptil que rojava sobre a terra, e de todo homem, tudo que tinha fôlego de espírito, de vida, em seus narizes, tudo o que havia no seco morreu. Queridos e amados irmãos, notamos aqui que não escapou nada. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Deus é poderoso para sustentar uma vida.
Deus, em meio a tantas enfermidades novas que surgiram no mundo, em meio a tantas descobertas, em tanta doença que apareceu no mundo, as pessoas hoje não podem comer isso, aquilo, porque faz mal. Mas eu quero dizer para vocês nessa oportunidade, Deus é o Deus que sustenta a minha vida e a tua vida. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Ele é o Deus que ordenou a Noé para fazer a arca. A arca aqui significa conserto. A arca significa proteção. A arca significa estar debaixo da graça. A arca aqui significa obedecer a sua palavra. A arca aqui é você estar separado do pecado, das trevas. A arca aqui é você ter o entendimento, o conhecimento de que Deus está no controle da sua vida. Deus queria o melhor para Noé, somente e para aquele povo, somente 8 almas, somente 8 vidas se salvaram. Somente 8 pessoas foram salvas ali, meus amados irmãos. Somente 8 vidas. Todos ali se perderam, diz a palavra de Deus. O dilúvio destruiu a todos. O dilúvio não deixou nada, mas consumiu tudo que havia ali. Versículo de número 23. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a terra, sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até o réptil, e até a ave dos céus, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Vejam aqui na parte C do versículo 23. E ficou somente Noé e os seus, e os que com ele estavam na arca. Eu quero lhe fazer uma pergunta nesta manhã. Você está dentro da arca? Você pretende entrar na arca? A arca faz parte da tua vida? A arca, ela faz parte da minha vida? A arca de Deus está nos teus projetos de vida? Noé aqui, ele foi criticado, foi zombado, porque fazia uma arca numa época que nem chuva havia. Mas por fé, Noé declarou que ia fazer a arca. Deus deu até a metragem, Deus deu a altura, a profundidade. Como que Noé deveria colocar até os pregos ali na arca? E Noé obedeceu. E Noé não resmungou, mas Noé seguiu ali o projeto. E eu acredito que sua esposa e os filhos também o questionaram. Por que construir uma arca? Em uma época que nem chuva descia de cima, mas a água molhada vinha debaixo do orvalho. Noé não tinha a Bíblia Sagrada como nós temos hoje. Noé não tinha os pergaminhos. Noé, ele não tinha uma base na palavra como nós temos hoje. Mas somente a voz de Deus que falara com Noé. E Noé obedeceu. Hoje nós temos a palavra, nós temos o Senhor Jesus Cristo, Deus o Espírito Santo,
que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tem uma história aí, que todo mundo sabe que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Hoje nós temos uma base muito grande de fé. Hoje nós temos uma estrutura. Nós temos um norte para crermos. Nós temos uma base para crer. Noé não tinha base, somente uma voz, a voz de Deus. Ele escutou, ele obedeceu, ele seguiu em frente, mas valeu a pena aqui. Somente Noé e os que estavam com ele escaparam da fúria das águas do dilúvio. Eu não sei qual é a fúria de águas, de dilúvios que ronda a sua vida nessa hora. Esses dias, se as águas da fúria do teu psicológico, da tua mente, de projetos frustrados, não só você, mas eu também tenho projetos frustrados. Nem tudo dá certo na nossa vida. Mesmo você sendo uma pessoa que adora a Deus em espírito e em verdade, nem tudo vai dar certo na sua vida. Esse é o evangelho verdadeiro. O evangelho da positividade, no sentido de que tudo vai dar certo, que você é de Deus, esse é o evangelho fictício. Esse não é o evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor. O evangelho tem tempestade. Quem serve a Deus verdadeiramente vai sofrer pelo amor de Deus, pelo amor de Cristo. Porque o apóstolo São Paulo, ele diz que todo aquele que quer viver piamente em Cristo Jesus sofrerá perseguições, tribulações, sofrerá coisas terríveis. E com você e comigo não é diferente. A arca estava feita. As águas chegaram. 40 dias, 40 noites, chovendo sem parar. Quando começa a chover ali, as pessoas, creio eu que eu estou conjecturando, começam a se entristecer e dizer: Noé estava certo. Noé está certo. Creio eu que as pessoas começam a correr de um lado para o outro, desesperadas. Assim será na volta de Cristo também, nosso Senhor. E as pessoas corriam desesperadas e as águas começando a subir. De repente as águas começam a levantar a arca da terra. A sensação que Noé tem, creio eu, é de dever cumprido, de ter obedecido ao Senhor. É de dizer a verdade. Deus existe. Deus verdadeiramente falou comigo. Eu creio que Noé ali chegou até a chorar, meus irmãos. Eu creio isso por fé, eu acredito. Eu e a minha família estamos salvos. Até de tristeza também Noé ali, ele sente no seu coração. Pelas pessoas que ficaram de fora da arca. A arca ali, meus amados irmãos, ela foi construída de um material, de uma madeira muito boa. Né? Deus manda Noé betumar a arca ali. Betumar ali significa tampar as brechas para a água não entrar, para não entrar insetos indevidos. Dentro da arca tinha vários animais que Deus colocou lá, mas os de fora não eram para entrar na arca. A porta se fechou, a porta foi travada. Ali foi colado com a cola de Deus, para não entrar nada, para a água nem merejar lá dentro da arca. Quando Deus faz o concerto com você e comigo, é isso que Ele quer de nós.
que não haja brechas, que não haja frechas na nossa vida para as coisas que estão de fora entrar para dentro. O nosso coração, meus amados irmãos, tem que estar protegido, tem que estar betomado. O nosso coração tem que estar inteiramente em Deus. O nosso coração não pode estar oscilando. O nosso coração tem que estar verdadeiramente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Noé aqui, ele tem a sensação de dever cumprido. Foi angustiado, sofreu críticas, zombado, mas Noé agora está vendo a palavra de Deus se cumprir. Por que a palavra de Deus se cumpre na vida de Noé? Porque Noé andava com Deus. Por que a palavra de Deus se cumpre na vida de Noé? Porque Noé era amigo de Deus. Porque Noé não tinha a Bíblia, pergaminhos. Ele não tinha a Escritura a seu favor, mas somente a voz de um Deus imaginário. Um Deus que ele não conhecia ainda, mas passou a conhecer e confiar e ter intimidade com esse Deus. E a Bíblia diz que Noé e os que com ele estavam foram preservados na parte C do versículo 23. E ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Eu quero convidar você, obreiros do Senhor, amados irmãos, a estarem comigo nesse barco, nessa arca, de cabeça e coração. Noé, ao começar a construir a arca, e os que com ele ali estavam, a sua família, sua esposa, filhos e noras, eles não imaginavam o final, que fim ia ter eles. O início foi doloroso, suor, muita luta, muitas reprovações, mas no final teve sabor de mel, mas no final teve sabor de vitória, não somente para Noé, mas para aqueles que também estavam com ele na arca, que fizeram parte daquele projeto. Aquele projeto ali era um projeto pequeno aos olhos humanos. Aquele projeto ali era um projeto simples. Era um projeto impossível de acontecer, porque não chovia, a chuva não vinha de cima na época. Mas a terra era molhada, a molhada vinha de baixo, o orvalho. Mas Noé acreditou. Noé creu. Eu quero convidar você, nesse dia de hoje, a crer nesse projeto. Nesse projeto da Assembleia de Deus, um sonho e poder. Muitas e muitas pessoas que não são nem evangélicas, não são crentes, eles creem nesse projeto da Assembleia de Deus, um sonho e poder. Você que faz parte, entra mais para dentro desse projeto, entra mais para dentro desta arca. Eu quero dizer para você, meu amado irmão, amigos, irmãos, não só aqui da nossa cidade, mas de todo o estado do Maranhão e do Brasil e do mundo, venha fazer parte dessa arca, desse projeto. Eu quero dizer que essa arca, esse projeto, é um projeto de Deus. É um projeto que começa pequeno. É um projeto que você não vê muita profundidade agora. Que você não está vendo o resultado agora. Mas que você verá o resultado dele. Em breve. Na hora de Deus, no tempo de Deus, os que estavam com Noé na arca, diz a palavra de Deus, na parte C do versículo 23, permaneceram ali sãos e salvos para a glória de Deus.
escaparam, não morreram. Deus guardou aquela família. Deus estava atento àquela família. Aquela família fazia parte do coração de Deus, do projeto de Deus. E Deus ali salvou aquela família por fé. Tenha fé, fortaleça a sua fé, frutifique, dê frutos. Não olhe para as circunstâncias, que é pequeno ou se é grande, mas olhe para o Senhor Jesus Cristo, Criador dos céus e da terra. Deus, Ele é quem tem o poder de crescer a nossa fé. Deus é quem tem o poder de nos guardar. Deus é quem tem o poder de nos ajudar, de derramar a sua graça, derramar a sua misericórdia. Deus guardou a Noé, pregoeiro da justiça. Noé ganhou quantas almas para o Senhor? Nenhuma. Mas Noé é dito por todos os pregadores que Noé não ganhou uma alma, mas eu digo para você que Noé ganhou 8 almas. Noé ganhou 8 almas. Noé ganhou a sua família completa para Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Noé ganhou 7 almas, a sua esposa, os seus 3 filhos e suas 3 noras, e a sua própria alma também Noé ganhou. Porque a nossa própria alma, a nossa própria vida, nós podemos perder. E Deus, Ele guardou a Noé, pregoeiro da justiça. E a Bíblia nos diz, na parte C do versículo 23, ficou somente Noé. Por quê? Porque todos os animais e os homens foram extintos da terra, foram destruídos da terra. Mas Deus guardou a Noé e a sua família. Por quê? Porque Noé tinha compromisso com Deus. Porque Noé, ele tinha pacto com Deus. Porque Noé andava com Deus. Porque Noé era amigo de Deus. Hoje, Deus te convida e me convida, nos convida para nós sermos amigos de Deus. Quando se fala em amigo, se fala em intimidade, em proximidade. E só temos proximidade com Deus quando nós, como diz em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 13 e 14, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, a primeira coisa, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Amém? Então, quando há pecado perdoados e a terra é sarada, há um planejamento para Deus trabalhar. A terra está boa, a terra está adubada. Isso é o nosso coração, é a nossa vida, é a nossa comunidade cristã. Então nós temos que orar, buscar o Senhor, buscar a Deus, clamar o nome do Senhor, procurar andar em novidade de vida, em justiça, procurar estar com a nossa vida ilibada, guardada em Deus, para que nós venhamos ser amigos de Deus, para que Deus venha se lembrar de nós, para que Deus venha atender as nossas orações. Amém, meus amados? E todos que ali estavam com Noé, e somente Noé, melhor dizendo, e os que com ele estavam na arca, só ficou eles. Por quê? Porque eles estavam debaixo da obediência de Deus, porque eles estavam com Deus, porque eles não negaram a fé. Eles poderiam ter ido com os outros, começado a pregar as tábuas da arca e jogar o martelo fora, e abandonar, dizer, não, isso não vai dar certo, isso não é de Deus.
mas eles permaneceram ali, no terreno, no campo, construindo aquela arca. A arca que você tem, que eu tenho para nós construir, está aqui. É esse projeto. Para que ele venha crescer, depende de Deus em primeiro lugar, mas depende de você e depende de mim. Arregaçarmos as nossas mangas e trabalharmos. A oração é oração e depois agir. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra nesta manhã, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. E eu finalizo com o versículo 24, que diz assim: e prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Amém, meus amados irmãos? Prevaleceu as águas do dilúvio ali 150 dias. Porque era projeto de Deus. Porque Deus determinou. Porque Deus quis e queria que ficasse ali 150 dias as águas do dilúvio. Que Deus abençoe a sua palavra nessa manhã, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Quando Deus te chama para uma cidade, para um estado, quando Deus te chama para uma igreja, para uma obra, não corra dela não. Permaneça. E se você era de outro lugar, outra denominação, e você chegou aqui nessa arca, permaneça. Avante. Permaneça firme. Trabalhe para o Senhor. Se esforce para que o Rei da Glória venha ver em você confiança para lhe chamar de amigo, me chamar de amigo. Que Deus abençoe a sua palavra nesta manhã. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. E amém. Eu quero orar por você. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Querido Deus e soberano Pai, nessa manhã aqui, meu Deus, muito obrigado por esta fé, por essa força. Pai, eu abençoo no nome de Jesus todos aqueles que vão ouvir essa palavra. Derrama a tua graça, o teu Espírito Santo. Renova ele, renova ela. Renova vidas, não só aqui na cidade, no estado, mas também em todo o Brasil e no mundo. Nesta oportunidade eu estou orando, repreendendo toda enfermidades da vida, enfermidades psicológicas, traumas que foram causadas em família e em vidas. Nesta manhã eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e amém, e graças a Deus, amém? Não esquecendo você de deixar aqui o seu like, para crescimento do canal, também deixe o seu comentário, compartilhe o link do canal da igreja com outras pessoas, compartilhe também esse vídeo com outras vidas, para que Deus venha alcançar mais pessoas e que você venha ser um missionário, não de estar indo com seus pés, mas um missionário usando as suas mãos para que esta palavra chegue a outras pessoas. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém, e graças a Deus, amém.